A paz de Cristo a todos e a todas. Lição 10. Classe de juvenis. Arrependimento. Gente, isso é teologia pura, sem mistura. Que benção chegar aqui para mais uma aula nesta semana. Muito bom. Nós tivemos agora em Taubaté, cidade abençoada, ali na igreja Assembleia de Deus, ali no Areião. Deus abençoe aí o grupo El Shaddai, pastor Francisco Júnior, irmã Malu, Fabrício, toda uma turma ali abençoada que nos receberam. Domingo de manhã dei uma aula ali e foi um momento muito especial para todos nós. Que bênção! Pessoal, no Insta, Fala Denão, tá acontecendo um sorteio do meu livro 10 apps para conexões abençoadas. Esse livro não ensina a namorar, ensina a ter relacionamento com Deus, ensina a orar, a ler a Bíblia, a valorizar a si mesmo, ter amor próprio, a guardar o coração, a honrar pai e mãe, a preparar-se para o futuro. Enfim, é um livro completo. Entra lá e participe do sorteio. Você também marca 5 amigos e coloca a hashtag Eu Quero o Livro do Denão, tá bom? Entra lá e manda esse vídeo pra galera curtir, compartilhar isso lá também. E deixe o sino de notificações ativado aí no nosso canal. Por quê? Porque eu estou postando muito material agora. Por exemplo, hinos antigos. Eu não sei você, mas eu estou postando aí uma lista de hinos que eu acho maravilhosos, tá bom? Hinos antigos numa parceria com o canal Harpa Cristã e Hinos Antigos do meu amigo Vanier São Paulo, tá bom? Ele tem muito mais lá, entra no canal dele também, se inscreve, compartilha, tá certo? E vê aí as nossas playlists também, tá bom? Então fique atento aí. Arrependimento. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O objetivo da lição de hoje é ensinar o real significado de arrependimento, analisar a importância do arrependimento no contexto da salvação e estimular a necessidade de arrependimento individual. A Bíblia diz que cada um deve se esforçar para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, em santidade, porque sem isso ninguém verá. Hebreus 12 e 14. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é tristeza pela culpa, ou tristeza pelo erro. Remorso é quando a pessoa se sente triste. Remorso é quando a pessoa ela se sente envergonhada por aquilo, mas ela não muda de atitude, tá? E o grande perigo do remorso, olha só, a tristeza do mundo gera remorso. Isso aqui é um grande perigo. Deixa eu achar aqui um texto de Pedro que diz isso aqui, ó. A tristeza segundo o mundo. Aqui, ó. Olha só. Está em, melhor dizendo, 2 Coríntios 7 e versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Por que a tristeza do mundo opera a morte? Porque essa tristeza do mundo aqui é remorso. A pessoa reconhece que está fazendo errado, se sente envergonhada porque está fazendo errado, porque está pecando, mas ela não toma a decisão, ela não muda de atitude, porque é a mudança de atitude que simboliza o arrependimento. Sem mudança de atitude, não tem o arrependimento. Tá certo? Tópico 1. Arrependimento. Arrependimento é uma reação psicológica de desagrado, de desaprovação em relação à conduta, sentimentos e pensamentos realizados pela própria pessoa no passado. Para este estudo é importante ver o conceito teológico de arrependimento, que pode ser qualificado como manifestação da graça de Deus. É uma ação do Espírito Santo na mente da pessoa decaída, para que o homem não morra em seus pecados. Logo, não se arrepender-se é recusar a graça. É, portanto, Deus abrindo o caminho para a vida e para a comunhão com Ele. O pastor Cláudio Honor de Andrade definiu compulsão, contrição,
tristeza causada pela violação das leis divinas, pelas quais o indivíduo é constrangido a voltar-se a Deus para implorar-lhe o merecido favor. Então, a pessoa que só sente remorso, ela sente vergonha, ela faz como Adão, lembra de Adão? Aquele é remorso, ele está escondido, ele não está arrependido, ele está escondido lá, não é? Mas e aí? Aí Deus chama ele para uma conversa, aí ele conversa com Deus, mas mesmo assim ele joga a culpa na Eva e tal. Mas veja, o remorso, ele só leva a pessoa para mais longe de Deus. Por quê? Porque a pessoa se sente culpada, se sente envergonhada, se sente enojada pelo pecado que ela cometeu, mas ela não se aproxima de Deus. E o arrependimento nos aproxima de Deus, porque só nele há perdão. Só nele há perdão. História bíblica, a Bíblia do início ao fim, diz que para sermos perdoados, precisamos nos arrepender. E aí tem alguns textos aqui que nos mostram isso, não é? O arrependimento foi a causa de Nínive não ser destruída, do juízo de Deus sobre Acabe ter sido adiado, do rei Manassés ter sido restaurado, do filho pródigo ter sido recebido pelo pai de braços abertos, de Zaqueu ter sido salvo. Lucas 13,5, não vos digo, antes, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. Então, é preciso se arrepender. Tá? Por outro lado, tem pessoas que não se arrependem. Então, o arrependimento também simboliza um novo tempo, uma nova chance que a pessoa tem se ela se arrepender, é claro. Significado de arrependimento. A história do filho pródigo contada por Jesus em Lucas demonstra quais os passos de um verdadeiro arrependimento. Então, vamos o significado do arrependimento. Metanoia se refere basicamente a uma mudança de mente. O arrependimento consiste em uma radical transformação de pensamento, atitude e direção. Por isso que a mensagem do Evangelho precisa ser a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque, em síntese, aceitar a Cristo em primeiro lugar só é possível para quem reconhece que está vivendo uma vida de pecado e, portanto, distante de Deus. O arrependimento consiste em abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Ou seja, é uma mudança de mente que gera uma mudança de atitude. É um equívoco, entretanto, subestimar o lugar da tristeza e do ódio ao pecado. Tá? Então, por isso que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quem se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Não é? Então não há mais espaço para o pecado. Gosto muito do 1 João 3, que mostra muito bem quem é nascido de novo. Como saber que eu sou salvo se você não tem mais prazer no pecado? Se quando você peca, você faz de tudo para alcançar o perdão e para abandonar o pecado. Se a pessoa está na igreja, mas ela continua pecando e achando normal e não tem problema, não nasceu de novo. E isso é um grande problema de certas influências da nossa juventude que tem por aí. Uma meninada está influenciando os nossos jovens, nossos filhos, só porque são famosos na internet, mas que estão brincando com o pecado. Não pode. A necessidade de arrependimento como uma condição de salvação é claramente inscrita no testemunho bíblico de Mateus, capítulo 4, e versículo 17. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não pode haver salvação sem arrependimento. Agora, olha essa frase aqui, ó. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.
Aqui na história do filho pródigo, ele tem 4 pontos aqui que mostram o caminho do arrependimento. Reconhecer a ofensa. Então, a Bíblia diz que o filho saiu de casa, gastou tudo irresponsavelmente numa vida depravada. Mas, quando ele estava lá no chiqueiro de porcos, desejando comer a comida que os porcos estavam comendo, ele caiu em si. Ele, opa, fiz errado. E ele tomou uma decisão. Levantar-me-ei, mudança de posição, e irei ter com o meu pai. É muito interessante isso, porque o pai tinha condições de procurar pelo filho e ir até onde o filho estava. E por que o pai não faz isso? Porque o pai quer filho, não quer escravo. Deus quer filho, não quer escravo. Você tem a sua liberdade de escolha. Se você quer sair, saia. A graça não está em que Deus nos prenda na sua presença, mas em que Ele sempre está pronto e disposto a nos receber de volta. Então, Ele colocou isso no seu coração, vou voltar. E Ele diz, eu vou dizer, pequei contra Deus e contra o Senhor. Primeira coisa, ele está reconhecendo a sua ofensa. Ele está reconhecendo o seu pecado. O grande problema é que tem gente, eu não sei quanto tempo esse rapaz passou no chiqueiro, mas tem gente, já está sendo confundido até com os porcos, mas não quer reconhecer que errou, não quer. E esse é o problema do remorso. Do remorso. O remorso faz as pessoas colocar a culpa em si mesmo, em Deus e nos outros, na vida, mas em si mesmo não. Nos outros, em Deus e na vida. Mas nele, nunca. Ele nunca errou. É Deus que não respondeu a oração, são os pais que não deram a ele condição, são as pessoas que não compreenderam ele. Isso é remorso. Porque essa pessoa, ela jamais reconhece. Mas é preciso. Por isso que é preciso pregarmos o Evangelho. Para que a palavra de Deus ilumine as trevas em que o coração das pessoas estão. E então elas possam reconhecer, eu pequei. Convicção profunda do pecado é o primeiro passo. Segunda coisa, tristeza pelo pecado. O pecado sempre vai produzir tristeza. Ele pensou, ele ficou triste pelo momento que ele estava vivendo. Não é? Então, tristeza. Lembra que quando Pedro nega Jesus, que Jesus olha para ele, nossa, e sai chorando amargamente. Esta é uma das condições daquele que ainda tem a sensibilidade do Espírito Santo, daquele que ainda é sensível ao amor de Deus. Tristeza pelo pecado. Mudança de mentalidade, metanoia. É preciso mudar a mentalidade. Aquele jovem soberbo que ao pedir a herança é como se ele estivesse dizendo para o pai, quero que o senhor morra. Eu não preciso do senhor, me dá minha herança que eu vou embora. Para aquele filho, o dinheiro do pai valia mais do que o pai. Agora esse filho volta cabisbaixo. Ele volta e mesmo sabendo que se o pai o recebesse, jamais o pai o receberia como menos do que filho, ele diz, olha, eu não sou digno, eu não mereço ser chamado de teu filho, ou seja, eu não mereço carregar novamente o teu nome, um nome limpo, um nome de honra, eu não mereço, mas faz-me como um dos teus escravos. Isso é mudança de mentalidade, porque diante de Deus a soberba, o orgulho cai por terra. Lamentavelmente, muitas vezes nós precisamos perder tudo para descobrir o valor de Deus na nossa vida e das coisas que Ele nos tem feito. Certo? E a última, disposição para mudar de conduta e reparar o dano. Isso aqui é interessante. Disposição para mudar. O arrependimento
ele é reconhecimento do pecado, tristeza pelo pecado, confissão, disposição para mudar. Quando ele diz, olha, eu estou aqui porque se o senhor quiser fazer comigo, ele está dizendo, olha, eu não sou mais aquela pessoa de antes. Eu mudei e quero mudar todo dia. Eu estou disposto a abandonar o meu pecado. Essa disposição é que nós precisamos ter. Somos pecadores, pecamos todos os dias, mas Deus conhece o nosso coração e nós precisamos ter essa disposição de não pecar, de não se acostumar ao pecado, de não viver na prática habitual do pecado. Chorar não resolve, é preciso mudar de atitude. Esse desejo de mudança e de reparação do dano também aconteceu com Zaqueu. E aí Jesus disse, olha, hoje eu vou pousar na tua casa. Porque nos arrepender, se é algo que pode destruir o homem, isso é o pecado. Observemos o pecado de Jonas, que trouxe um grande prejuízo às pessoas que estavam com ele, que quase morreram. Já Herodes foi comido por vermes por causa da arrogância. Ananias e Safira foram fulminados por Deus por causa da mentira. O arrependimento, por outro lado, restaura o equilíbrio. O arrependimento de Jonas, por exemplo, trouxe as coisas à normalidade. O plano do Senhor foi cumprido em Nínive. Infelizmente, Herodes, Ananias e Safira não tiveram tempo de se arrepender. Ele fala aqui também da urgência. Por que temos que nos arrepender? A Bíblia diz em Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi a cruz o resultado do nosso pecado. Ele foi ferido. Ele foi moído pelo nosso pecado. Como continuaremos ainda a praticar o pecado como algo habitual? Aí eu tenho uma imagenzinha aqui que você pode baixar, né? Então você tem dois frascos aqui de veneno. Um está escrito pecadão e um bem pequenininho, pecadinho. É veneno. Mata do mesmo jeito. Então, por que eu tenho que me arrepender? Porque foi o pecado que levou Jesus à cruz. Foi o pecado que moeu Jesus. Então, eu não posso brincar com o pecado. Por isso que quando eu peco, eu corro para pedir perdão, porque eu fico envergonhado. Como é que eu posso brincar com aquilo que matou o meu Jesus? O arrependimento restaura o equilíbrio. O barco estava naufragando. Mas quando Jonas se arrepende e fala para eles, não, a culpa é minha, e joga no mar. A hora que ele cai no mar, pronto. Acalmou a tempestade. Davi demorou muito para se arrepender. Se ele se arrepende logo que comete o adultério, esse adultério não tinha virado um crime de homicídio. Um abismo chama outro. Se Ananias e Safira se arrepende logo que o apóstolo pergunta por quanto vendeu, eles... Não. Olha, eu trouxe só isso aqui, mas me perdoa, porque eu guardei uma parte em casa. Eles tinham achado lugar. Por que eu tenho que me arrepender? Olha o que a Bíblia diz em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, glória a Deus! Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia! Queridos, a dinâmica da aula de hoje é simples, mas impactante. O que você vai fazer? Você vai estar assistindo essa aula, né? Você vai fazer o seguinte, agora aí, ó, dispara no grupo de EBD aí da sua sala.
que você tem um grupo de EBD na sua sala, né? Dispara aí o seguinte comunicado. Pessoal, no próximo domingo, eu quero que vocês tragam a mochila da escola de vocês, que vocês usam durante a semana, tragam essa mochila para a EBD. Com material escolar, enfim. Ó, e nós vamos fazer aqui um desafio. Quem vier com a mochila mais pesada vai ganhar uma caixa de bombom, uma taça de açaí, não sei, um livro, alguma coisa aí, usa para atiçar a curiosidade das meninas, da meninada, e para eles virem aí participar. Então fala para eles trazerem essa mochila bem pesada, não precisa ser tão pesada para não machucar as costas, mas quem trouxer a mochila mais pesada vai ganhar uma caixa de bombom, enfim, se arruma um brinde aí. Bom, claro que o que vai acontecer é que alguns vêm de carro, né? Não sei onde você mora, mas alguns vêm de carro. Então, no começo da aula, você pede para que todos coloquem a mochila nas costas e deem ali algumas voltas, em volta das carteiras, né? Aqui na minha igreja é numa casa, então eu vou sair com eles da casa, vou dar uma voltinha com eles na calçada. Enfim, peça pelo menos 2 minutinhos ali para eles caminharem com essa mochila nas costas e buscar uma água e tal. Enfim, no final você chama eles e fala assim: e aí, pessoal, é legal carregar essa mochila pesada? É confortável? Incomoda carregar esse peso? Muito bem. Vocês acabam de participar da dinâmica da aula de hoje. O pecado é um fardo. O pecado é um peso. A alma do homem sem Deus está cansada. Por isso você vê as pessoas sob o peso dos vícios, das drogas, da prostituição, da mentira, da contenda, do ódio, porque as pessoas estão sem Cristo no coração. Mas Jesus veio para nos libertar deste fardo, para nos tirar este peso. Por isso que a Bíblia diz em João 1:29, vamos ler? E aí peça para eles abrirem a Bíblia e ler. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento, enfatizando a palavra tira, você peça que eles tirem a mochila das costas e pergunta: como vocês estão se sentindo agora? Aliviados? Mais tranquilos? Muito bem. Jesus disse assim em Mateus 11:28-30: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há descanso em Jesus para aquele que se arrepender dos seus pecados. Essa é a dinâmica de hoje. Que Deus abençoe sua vida. E lembre a eles que toda vez que pecamos e não nos arrependemos, nós estamos enchendo a mochila. Nós estamos enchendo a mochila. E toda vez que a gente peca, mas se arrepende, a mochila fica vazia. Gente, valeu. Deus abençoe. Um grande abraço. Até a próxima aula. Fique na paz. Um grande abraço. Boa semana. Deus abençoe tua casa, teus alunos, teus negócios, teus sonhos e projetos, teu ministério e tua família. E até a próxima aula. Valeu.